O ponto de partida tá pra começar. Em um devocional mais que popular. Falando da verdade, pode acreditar. Ponto de partida. Ponto pra sua vida, quero lhe contar. Ponto de partida. É a audiência pra sua vida. O ponto de partida tá pra começar. A paz do Senhor, estamos começando mais um programa Ponto de Partida. Este programa que é da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, presidida pelo pastor Josué Gouveia. Estamos aqui num programa diferenciado, programa especial, diretamente do Congresso de Adolescentes do Ministério Vila Nova. Então não sai daí que o programa Ponto de Partida já está no ar. Ouça agora, porque o deputado federal João Campos foi o único goiano a votar a favor da PEC 37. Meu irmão, eu quero aproveitar para explicar para você que é de Goiás, para você que é do Brasil, para você que é meu eleitor, para você que não é meu eleitor, mas que acredita, que acompanha o meu trabalho, as razões, de forma muito simples, de forma breve, porque, diferentemente da maioria absoluta dos deputados federais, eu votei a favor da PEC 37. Além da minha história de vida, eu gostaria que você considerasse também o fato da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, defender a PEC 37. E a Ordem dos Advogados do Brasil não é uma entidade de defesa apenas do advogado, tem uma história de defesa das liberdades e dos direitos civis em nosso país. Portanto, tem o respeito da sociedade. A Polícia Federal, que cada dia cresce no conceito da sociedade, por fazer um enfrentamento à corrupção no país, defende abertamente a PEC 37. Então não dá para dizer que todo mundo que é a favor da PEC 37 é a favor da corrupção. Considere isso. Você, tendo votado em mim ou não, merece ter a minha explicação. Ora, a PEC 37, ela não tira do Ministério Público em nenhum momento, a atribuição de fazer a investigação criminal. Quem disse isso faltou com a verdade. O Ministério Público, assim como a Polícia Federal, assim como as polícias civis e as demais instituições, merece o nosso respeito. Todas elas são instituições muito importantes. Mas o Ministério Público fez toda uma campanha inteligente, eu sei, e respeito, orientada por marketing, enfim, uma campanha inteligente que comunicou muito fácil com a opinião pública. O que é? PEC da impunidade. Ora, bastava esse carimbo para que qualquer pessoa, não tendo maiores informações, pudesse já de plano ficar contra. Ora, se essa proposta de emenda constitucional vai gerar impunidade, todos nós somos contra a impunidade. Eu sou, você é, os deputados que votaram a favor, em número de 9, os deputados que votaram contra a PEC, todos nós somos contra a impunidade, somos contra a corrupção, somos contra a violência. Ora, mas foi isso o apelido que o Ministério Público, na sua campanha, deu à PEC. Agregou a isso a informação de que quem era a favor da PEC era a favor da corrupção. Quem era contra a PEC era contra a corrupção. Aprovando a PEC 37, a corrupção ia aumentar no Brasil. Ora, será que uma pessoa como eu, com a minha formação, com a minha história de vida, no parlamento e fora do parlamento, com a minha postura política, cristã, ética, teria condições de apoiar uma proposta de emenda constitucional que vai estimular a impunidade, que vai estimular a corrupção? Faça o seu julgamento, não é? Claro que não. Eu não me permitirei a isso. Nunca permiti, não vou permitir agora. Mas a campanha era muito fácil de qualquer pessoa absorver a campanha feita pelo Ministério Público. Tanto é verdade que a mídia brasileira abraçou e passou a fazer a abordagem dentro dessa lógica do Ministério Público. O jornal, a TV Globo, SBT, a Record, Folha de São Paulo, o Globo, quando ia falar da PEC 37, já utilizava essa linguagem. É a PEC que tira o poder de investigação do Ministério Público. Tancredo Neves dizia que o povo não erra,
O povo vota, age de acordo com a informação que ele tem. E qual era a informação que o povo tinha? A informação passada pela campanha do Ministério Público e absorvida pela grande mídia brasileira. Você só dispunha dessa informação. Você não dispunha da outra. Logo, você não tinha como agir diferente. No seu lugar, tendo apenas essa informação, eu agiria como você. Mas, diferentemente da maioria dos brasileiros, eu, em função de ser um estudioso do direito, da Constituição Federal, a minha formação e por ter participado de todos os debates no Congresso Nacional, especificamente na Câmara Federal, acerca desse tema, eu tinha a necessidade de votar segundo a minha consciência, os meus conhecimentos e as minhas convicções. Eu não poderia orientar o meu voto por uma premissa falsa, por uma premissa que não é verdadeira. E foi exatamente por isso que eu votei a favor da PEC 37. E aí, me permita aqui algumas considerações. Primeiro, não é que a PEC 37 retirava do Ministério Público o poder de realizar a investigação criminal. Isso não é verdade. Por que não tirava? O Ministério Público não tem esse poder hoje. Hoje, o Ministério Público, por essa Constituição aqui de 88, ele não tem esse poder. Não é que, em aprovando a PEC 37, o Ministério Público deixava de ter o poder. Não, ele não tem esse poder hoje. É exatamente diferente. Você não tem a obrigação de conhecer a Constituição Federal? Evidentemente que não. Mas é simples. Peça a qualquer promotor de justiça do nosso Brasil, de qualquer estado, que abra esta Constituição brasileira e mostre para você, que você mesmo leia, qual é o artigo, o parágrafo, o inciso ou a linha que diz textualmente, com toda clareza, que o Ministério Público pode fazer investigação criminal. Eu te asseguro que ele não vai mostrar. Ele vai dizer, olha, de fato a Constituição não diz, mas pela teoria tal, aí pode. Teoria tem para todos os gostos. Que cabe à polícia investigar, está escrito aqui, artigo 144. Mas que cabe ao Ministério Público investigar, não está escrito em lugar nenhum. Então, o Ministério Público não tem esse poder hoje. Bom, o que é que o Ministério Público negociava conosco na Câmara? Negociava do bom sentido de elaborar um texto. Negociava a possibilidade da PEC 37 contemplar algumas situações em que o Ministério Público pudesse investigar criminalmente, porque hoje não pode. Hoje não pode. Isso é tão verdade, o tempo aqui é muito curto, que eu vou dizer o seguinte. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, constituiu um grupo de trabalho formado por 4 representantes do Ministério Público, 4 representantes das Polícias Civis e Federal, 2 deputados federais, nenhum dos 2 é delegado de polícia ou promotor de justiça, e um representante do Ministério da Justiça, para ver se chegava a um consenso. E esse grupo, você não tem essa informação. Esse texto, se tivesse sido levado a voto, que permitiria o Ministério Público investigar em algumas hipóteses, teria o meu apoio. Repito, esse texto foi elaborado por 4 representantes do Ministério Público, federal e estadual, 4 representantes, sendo 2 da Polícia Federal e 2 das Polícias Civis, 2 deputados federais, nenhum é delegado de polícia ou promotor de justiça, ambos são advogados, e um representante do Ministério da Justiça. O que aconteceu? Como a mídia, a grande mídia, trabalhou a opinião pública dentro apenas daquela tese de que a PEC tirava o poder de investigação do Ministério Público e ia facilitar, portanto, o aumento da corrupção no Brasil, as bases do Ministério Público se sentiram fortalecidas. E quando os membros do Ministério Público, esses 4, que ajudaram a elaborar esse texto, trouxe para as suas bases, para que as bases dissessem, olha, de fato, pode levar para votar, a base não concordou. A base da polícia concordou. A base do Ministério Público não concordou. E você sabe quem são os 4 membros do Ministério Público que ajudou a redigir esse texto? O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Ministério Público Federal.
o presidente da CONAMP, que é a Associação dos Ministérios Públicos Estaduais, o presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, portanto, o chefe de todos os procuradores de justiça do Brasil, e o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, que é o estado do presidente da Câmara. 4 das maiores autoridades do Ministério Público do Brasil ajudaram a redigir esse texto. Mas, em função da campanha que a mídia fez e que induziu, do meu ponto de vista, a sociedade em erro, porque só informou um lado, e aí isso foi para as manifestações sociais na rua, a base do Ministério Público não aceitou. E não aceitando, foi a voto o texto que foi rejeitado. E o texto que não permite, esse texto sendo rejeitado, o que é que fica? Ficou o texto que está hoje na Constituição, que o Ministério Público não pode investigar. E você poderia me dizer, pastor João Campos, deputado João Campos, mas eu vejo o Ministério Público investigando quase todo dia. Sai no Jornal Nacional, sai no Jornal da Record, sai no SBT, eu também vejo. Mas exatamente porque essa Constituição não permite que o Ministério Público exerça a investigação criminal, todas essas investigações estão sob júdice, estão questionadas. O Supremo Tribunal Federal vai decidir e poderá decidir considerando todas elas nulas. E aí todo mundo vai ser absolvido. Isso que não pode. Isso não pode. E aí eu tenho uma informação que você nunca teve. O que é? Quer no texto acordado inicialmente pelo Ministério Público, quer no texto aprovado pela comissão especial que tinha a oposição do Ministério Público, o último artigo era exatamente para convalidar todas as investigações que o Ministério Público fez até hoje, para evitar que amanhã o Supremo Tribunal Federal possa julgar essas investigações nulas e imprestáveis para a Justiça. Ora, se, quer no texto que o Ministério Público concordava, quer no texto que eles discordavam, esse era o último artigo, preciso dizer mais alguma coisa para que você se convença de que hoje o Ministério Público não tem essa competência? E aí você poderia dizer, deputado João Campos, mas então eu sou a favor que a gente altere a Constituição para que o Ministério Público passe a ter essa competência. Ok, eu respeito essa sua posição. Tanto é que o texto que eu ia votar a favor era um texto que ia abrir a possibilidade para o Ministério Público investigar, ainda que não de caráter geral, mas pelo menos algumas hipóteses. E isso teria meu voto, de forma muito clara e muito consciente. Não entendi por que o Ministério Público fez uma festa tremenda quando a PEC 37 foi rejeitada. Porque, em sendo ela rejeitada, prevaleceu o que está na Constituição hoje, de que eles não podem realizar investigação criminal. Vão continuar fazendo? Certamente. A revelia da lei e o Supremo vai terminar se manifestando sobre esse tema. Eu acho que todos nós precisamos de segurança jurídica. Um outro dado que eu quero informar e que certamente você não tem, mas que não é difícil você constatar, verificar se o que eu estou falando é verdade ou não, é de que, aprovada a PEC 37, ninguém mais poderia investigar, só as polícias. Também não é verdade. Entre no site da Câmara Federal e busque o texto que foi aprovado pela Comissão Especial e que tinha a oposição do Ministério Público. Você vai verificar que esse texto ressalva todas as outras hipóteses. Lá está dizendo que cabe privativamente à Polícia Judiciária fazer investigação criminal, respeitando-se a competência das CPIs, a competência das polícias legislativas, a competência em relação aos crimes militares. Lá tem tanta ressalva que tem uma, inclusive, que eu sou radicalmente contra e que também ninguém nunca falou. O que é? A lei orgânica do Ministério Público estabelece que se um membro do Ministério Público no Brasil cometer algum crime, ninguém pode investigá-lo, só o próprio Ministério Público. A polícia não pode, ninguém pode, só o Ministério Público. Até isso está ressalvado lá, e eu sou contra. Por que não pode? Tem alguém no país que está acima da lei? Tem alguém no país que goza de mais prerrogativas do que outros? Isso é verdade que colabora para a impunidade e é resultado de um corporativismo incompreensível. Mas você não tinha essa informação.
penso que há um outro dado que você também não sabia. A maioria das investigações que a população deseja que o Ministério Público continue fazendo, e eu também, está relacionado com a lei de improbidade. O que é improbidade? Corrupção. Ora, não se trata aí necessariamente de investigação criminal. As investigações relacionadas à improbidade não tem nada a ver com a PEC 37, absolutamente nada. Essas o Ministério Público fazem, não estão sendo questionadas no Supremo Tribunal e vão poder continuar fazendo, e se a PEC 37 tivesse sido aprovada, ele poderia continuar fazendo. Por quê? Porque elas não estão no bojo da investigação criminal. Essa informação você também não tinha, e é tão fácil de poder buscá-la. Agora, você que me assiste, não tinha o dever de sair questionando tudo e a todos, e de ir atrás investigar para saber se aquilo que a grande imprensa estava falando era verdade ou não tinha procedência, ou coisa que o valha. Você não tinha esse dever. Você, de boa fé, absorveu uma informação que foi trabalhada inteligentemente por um marketing contratado pelo Ministério Público, pelas associações do Ministério Público, e que foi absorvido pela grande imprensa, que passou a fazer parte de uma mídia espontânea e que terminou caindo no consciente popular. Eu, no seu lugar, teria me posicionado tanto quanto você, porque eu só tinha essa informação. E eu não tinha como discordar de todos os veículos de comunicação do país. Você poderia dizer, deputado João Campos, então só o senhor está certo? Todo mundo errou? Eu sei que eu estou certo. Eu estou convencido disso, por isso votei favoravelmente a PEC 37, com muita consciência, com muita responsabilidade, não me envergonho disso, tenho posição e tenho convicções. Você pode continuar discordando de mim, eu te respeito, mas quero continuar tendo o seu respeito. Nós estamos num espaço democrático. Há um provérbio que diz que toda unanimidade é boa. Em relação à PEC 37, em função do trabalho que a mídia fez, que a grande mídia fez, nós tivemos quase que uma unanimidade no país. E aí eu fico me indagando, será que esse provérbio, esse ditado que diz que toda unanimidade é burra, tem alguma procedência? Olha, muito obrigado por você me ouvir, por você me assistir. Muito obrigado à direção do programa Ponto de Partida por me dar essa oportunidade. Eu poderia falar um punhado de outros argumentos aqui que formam a minha convicção em relação a essa matéria. Mas eu me dou por satisfeito. E quero dizer que o Colégio de Líderes da Câmara, quando decidiu, por unanimidade, rejeitar a PEC 37, ficou acertado que o assunto não está encerrado. Uma outra proposta de emenda constitucional será apresentada e esse assunto será retomado, e eu assumo um compromisso aqui. Se for dentro daquela linha trabalhada por aqueles 4 membros do Ministério Público, aqueles 4 membros das polícias, os 2 deputados e o Ministério da Justiça, terá o meu voto. Esse texto abre a possibilidade para o Ministério Público realizar a investigação criminal, complementarmente às polícias, sob controle de prazo, controle social, controle judicial, que esse é um outro problema. Já que não há previsão constitucional para o Ministério Público realizar a investigação hoje, as investigações que eles realizam não têm nenhum controle, nem de juiz, nem de prazo e nem da sociedade. Algo também que não é razoável. Votando favoravelmente, evidentemente que nós vamos estabelecer regras de controle para a segurança dos cidadãos do Brasil. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos. E agora vamos chamar o nosso amigo Santiago, que está fazendo uma cobertura toda especial deste congresso. Vai, Santiago, o que está acontecendo aqui no Congresso dos Adolescentes? É verdade, Lucas. Rapaziada, muito animada aqui. Nós estamos aqui embaixo, nesse exato momento, na nave do tempo. E os adolescentes aqui participando desse congresso. Hoje é o primeiro dia e com certeza vai ser bênção, muita coisa boa, muito poder de Deus acontecendo aqui nesse lugar. Vocês vão acompanhar comigo, a você de casa, alguns momentos. Eu só faço algumas entrevistas desse congresso de adolescentes, cujo tema, liberdade, o amor de Deus nos torna livres. E essa festa, esse congresso que você vai acompanhar comigo agora. Morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade
ao Senhor. Os nossos adolescentes é uma bênção. É uma fase da nossa vida maravilhosa. E nós que aqui estamos iniciando este congresso com a presença do PG, e eu tenho certeza que esses adolescentes estão empolgados, até porque o tema nosso é impactante, liberdade, né? O amor de Deus nos torna livres. Então eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada adolescente da nossa igreja, do nosso ministério, esses jovens que têm sido bênção nas nossas vidas. Muitos falam que adolescente é tribuloso, não é, é uma bênção para nós. Nós sabemos que os nossos adolescentes têm sido bênção na nossa igreja, nas nossas vidas, até porque nós fomos adolescentes. Mas hoje eu louvo a Deus por poder ver a nossa igreja repleta de adolescentes servindo a Deus, cultuando a Deus, prestando ao nosso Deus um culto de louvor e adoração. Então, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida da liderança dos nossos adolescentes, dos nossos pastores que têm apoiado aí este grande congresso e também os nossos adolescentes que estão aí vivendo a liberdade em Cristo Jesus. Sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Estamos aqui nesse mais um congresso abençoado por Deus, onde nós temos a presença de vários cantores abençoados que veio para brilhantar a nossa presença. E nesse congresso que está tendo muita glória de Deus, onde nós estamos sendo abençoados, onde a presença do Senhor está reinando no nosso meio. E vocês, estejam livres para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, dia 21 de junho, para estar buscando o Senhor nesse grande congresso de adolescentes, dia 21, 22 e 23, localizado aqui na Vila Nova, no bairro de Vila Nova, na rua 215, número 290. E, meus irmãos, estamos muito felizes porque sabemos que Deus vai operar aqui neste lugar do Santiago. Deus vai operar neste lugar e muitas vidas serão salvas, muitas vidas serão restauradas, muitas vidas serão cheias do Espírito Santo. Eu quero que você também participe e venha, traga seu adolescente. Aqui tem um trabalho de adolescentes voltado exclusivamente para eles, que faz uma retrospectiva mesmo de vida, um acompanhamento, viu, Santiago? Então, nós estamos felizes por estar aqui nesta festa e sabemos que o Espírito Santo de Deus vai atuar. Palavra que transforma. Queridos ouvintes, nesse instante é um prazer voltar a falar contigo nesta hora. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Está escrito em 11 de Hebreus, versículo 24 e 25, e diz: pela fé Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. Querido irmão e amigo, encontramos aqui que pela fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que Moisés, sendo grande, Moisés foi educado, criado junto com Faraó.
mas ele tinha saudade do povo de Deus, da sua nação. E ele escolheu, ele decidiu continuar servindo a Deus. Diz a Bíblia que ele, sendo grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Era o status, era muito importante para Moisés ser chamado filho da filha de Faraó, neto de Faraó. Mas pela alegria, pelo prazer, pela convicção que ele tinha em servir a Deus, ele recusou. Escolhendo, ele fez duas coisas, ele recusou. O homem tem alguma posição, ele tem que recusar, ele tem que fugir, ele tem que rejeitar o pecado. Ele não pode brincar com o pecado. Ele diz que rejeitou o gozo do pecado e ele escolheu ser maltratado. Ele escolheu ver uma vida humilde na presença de Deus, com o povo de Deus. Por quê? Ele tinha um pensamento, uma recompensa. Eu queria dizer a você nesta hora, quem sabe você está numa encruzilhada nesta hora, jovem. Muitas vezes as suas decisões têm levado você para longe de Deus. Quantas decisões talvez você tenha tomado e você sabe muito bem que não foi de acordo com a vontade de Deus. Agora, muitas vezes, a sua consciência pesada, você não sabe como fazer, se continue servindo o pecado, o mundo, ou escolha sofrer ao lado de Deus. Querido Deus, nosso Pai, eu quero pedir a Tua bênção para as pessoas que estão me ouvindo agora. Muitas vezes estão numa encruzilhada, sem saber para onde ir, mas dá força para eles decidirem pelo caminho reto, pelo caminho verdadeiro. Que eu te peço, ó Deus, a Tua bênção para os familiares, para os filhos que estão fora da igreja, que eles voltem para Ti. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Já estamos chegando ao final de mais um programa Ponto de Partida. Foi muito bom estarmos juntos aqui diretamente do Congresso de Adolescentes, cobrindo essa festa, levando até você palavras abençoadas, hinos abençoados. Mas antes de ir embora, eu quero estar lembrando a nossa programação deste fim de semana. Amanhã, domingo, a partir das 9 horas da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical. Você é nosso convidado especial para estar vindo, trazendo seus filhos, convidando pessoas para estar ouvindo a Palavra de Deus, aprendendo um pouco mais. A Escola Bíblica é muito importante na formação dos caráteres da nossa criança. E você não pode perder. E logo mais, a partir das 19 horas, grande culto de louvor e adoração a Deus. Teremos uma palavra especial ao seu coração. Deus falará muito com você. Vem estar conosco e você será abençoado. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma semana abençoada e até o próximo programa, se Deus quiser. O ponto de partida tá pra começar. Em um devocional mais que popular. Pode acreditar. Ponto de partida. Ponto pra sua vida, quero lhe contar. Ponto de partida. É a audiência pra sua vida.